A batalha contra o Rei das Maldições foi cruel. Mais de 30 capítulos de pura porradaria. Quase um ano da serialização focada em parar o monstro até que ele foi derrotado pelo Itadori. A questão é que Sukuna parece ter deixado umas partes suas por aí, deixando a possibilidade de que o Rei das Maldições ainda pode estar vivo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui discutir um pouco mais sobre o que a gente já trouxe na análise da versão oficial. Lá eu fui completamente contra essa ideia de que o Sukuna estava vivo, que ele poderia ainda estar vivo, remanescendo ali algumas partes dos seus dedos, mas conversando com o Kon lá no Twitter, não lá no Twitter, né, mas agora é no Blue Sky, né, lá no céu azul. O Brasil tá uma confusão nesses últimos dias, mas conversando com o Kon lá no céu azul, ele deu alguns pontos e algumas ideias pra mim que eu decidi trazer aqui pra vocês, comentar aqui com vocês, e é o que a gente vai falar logo depois de vocês deixarem o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. A gente tem bastante detalhes, bastante pontos para falar de Jujutsu aqui ainda, até o mangá acabar, então é importante você continuar conosco reagindo aos nossos conteúdos. E ao mesmo tempo, você pode ler a minha light novel Que Haja Luz. Não tem Jujutsu essa semana, mas tem mais de 130 capítulos de Que Haja Luz para você poder acompanhar na faixa, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. Clica aí no link da descrição para você conhecer um pouco mais sobre esse universo criado por mim e com os personagens realizados pelos inscritos. É um RPG, as batalhas são resolvidas através ali dos dados, é como um RPG clássico é, e você vai poder acompanhar de uma forma bem legal. Vamos lá, depois de vários capítulos, depois de vários confrontos, o Rei das Maldições finalmente foi derrotado. O Sukuna finalmente morreu. A gente observa ali que ele lutou contra o Gojo, lutou contra o Kashimo, aí depois teve o confronto ali contra o Higuruma e Itadori, depois teve uma galera se juntando, teve Kusakabe, Chozo, aí teve o Ino, aí depois teve a Maki, aí veio o Yuta, veio uma galera ali pra lutar contra o Sukuna, depois veio o Todou, aí voltou a Maki, foi uma loucura das coisas acontecendo durante o confronto contra o Sukuna, até que o Rei das Maldições finalmente saiu do corpo do Fushiguro. Finalmente o Sukuna saiu do corpo ali do Megumi e virou aquela ameba, né? O pessoal tá se chamando que ele virou o Pou, né? Acabou virando ali o Pou. E dessa forma o Itadori conseguiu libertar o seu companheiro. E conforme a gente observa o Sukuna desaparecendo, sumindo ali, enquanto o Itadori está pedindo para que o Sukuna se redima, viva uma vida tentando amar uma pessoa, vivendo por alguém, a gente observa o Sukuna desaparecendo por completo e de repente nós temos ali um time skip, um pequeno time jump ali relacionado ao que estava ocorrendo no mangá e nós não tivemos nenhum desfecho sobre o que rolou com o Tengen ou o que poderá acontecer com a assimilação. Temos ali uns questionamentos do Gojo / Yuta meio que se fundirem nesse final de Jujutsu Kaisen e ao mesmo tempo ficamos nos questionando sobre a assimilação e Tengen. Isso tudo, meus amigos, nós estamos questionando porque se o Sukuna, ele estava lutando contra o Itadori e o Itadori expulsou ele de dentro do Fushiguro e o Sukuna através disso desapareceu, era para ele estar morto, era para o Sukuna ter morrido. O próprio Fushiguro fala e explica que era para ele desaparecer porque um único dedo não iria conseguir manter a sua consciência ativada neste mundo. A questão é que quando o Sukuna estava lutando contra o Itadori, ele vomitou um dos seus dedos. Na verdade, ele vomitou vários ali dos seus dedos na batalha no capítulo 267. Um pouco antes dele tomar o Black Flash, o Kokuzen ali, fatal, para acabar com a batalha de uma vez.
nós podemos acompanhar que o Itadori, ele dá um murro no Sukuna. A gente consegue ver aqui o Itadori, ele dando um murro na cara do Sukuna. Aí, automaticamente, o Sukuna, ele vira de lado, né? Ele dá uma viradinha aqui pra direita. E dessa virada dele, né, na direita dele, ele acaba vomitando os seus dedos. A gente consegue ver aqui um dedo aqui, um dedo aqui lá, mais alguns dedos aqui. E tem essa parada ali do Sukuna realmente vomitando os seus dedos. Só que depois, o quadro a seguir, porque ele toma a porrada e os dedos vêm pra cá. Quando os dedos vêm pra cá e ele vira o rosto, ele já volta o rosto pra cá, como se fosse da direita pra esquerda, pra voltar pra batalha contra o Itadori. Ele não vai atrás dos dedos. Nós não observamos o Sukuna comendo os dedos de volta. O Itadori estava muito próximo do Sukuna para deixá-lo fazer o que quiser. Então, se o Sukuna fosse atrás dos dedos, alguma coisa poderia acontecer com ele e assim o Itadori acertar mais algum Kokuzen. Ele não poderia virar as costas para o Itadori neste exato momento, porque senão o Yuji iria lhe atropelar com um caminhão brilhando de vermelho e preto. Ele iria lhe atropelar com um caminhão brilhando de vermelho e preto. Então o Sukuna não poderia ir atrás dos seus dedos. Então a pergunta que fica é: o que aconteceu com esses dedos do Sukuna? Então, se o Sukuna vomitou esses dedos, só pode ser que ele ainda esteja vivo, não é? Não é mais a questão. Se o Sukuna tem ali 4 dedos, ele estaria vivo. Se ele regurgitou 3 e ele tem mais um ali que está com a ressonância da Nobara, isso quer dizer que o personagem ainda está vivo no universo de Jujutsu Kaisen. Não quer dizer que talvez ele vá retornar, mas que ele está vivo? Pode ser que sim. Mas se o Sukuna estivesse vivo, por que a Uraume ou o Megumi não sentiram? Por que eles não identificaram que o Sukuna ainda está vivo? A Uraume encontrou 3 dedos do Sukuna. Ela sabia o tipo de energia amaldiçoada que um dedo do Rei das Maldições teria. Será que a personagem teria tirado a própria vida à toa se ela tivesse ali falhando, ou até mesmo ali não percebendo no contexto sobre o que o Sukuna estava planejando, sobre deixar os seus dedos para trás e dessa maneira meio que ficar se confundindo com a energia amaldiçoada do Rei das Maldições? Eu não sei, eu acho que é bem difícil acreditar que a Uraume iria tirar a sua vida se ela não tivesse plena certeza que o Sukuna estivesse morrido, né? Eu acho que foi o fato da Uraume realmente morrer, tirar a sua vida, pra mim foi o marco para dar uma certeza de que o Sukuna está mesmo morto. E a Uraume sendo a prova, o Fushiguro seria a contraprova. O Fushiguro é um cara que estava dentro do Sukuna, visualizando tudo que estava rolando. Então seria muito difícil o Sukuna ter feito algo e o Fushiguro não ter percebido. Até mesmo o Fushiguro fala que ele não comemorou tanto assim o fato de que a Nobara estava viva, porque ele viu que ela estava viva de dentro do Sukuna, que ele acabou vendo, visualizando tudo que estava ocorrendo, por isso que não precisava ter aquela presença, aquela celebração dentro da caixa, igual o Itadori fez ali com eles, né? A forma como a Nobara iria também fazer essa brincadeira ao lado do Itadori, mas o Fushiguro já tinha percebido que a Nobara estava viva dentro do Sukuna. Só que nós levantamos essa questão: o que o Sukuna poderia ter feito? O que ele poderia ter realmente realizado para embaralhar os conceitos da energia amaldiçoada relacionados a um personagem que estava dentro dele e também a personagem que mais conhecia o Rei das Maldições? Bom, a questão é que o lance dos dedos do Sukuna estão bem confusos mesmo. Não parece que ele deixaria de engolir. Não parece que o Yuji, Megumi e Uraume não perceberiam que ainda existiam dedos do Sukuna por aí. Tá bem confusa essa parte. Eu confesso pra vocês que eu não vejo a possibilidade do Sukuna ir lutar contra o Itadori valendo tudo, né? Tendo ali uma percepção de que ele não poderia perder, porque se ele perdesse, ele seria eliminado, ele seria apagado. Então, se ele deixasse 3 dedos para trás, seriam 3 dedos da sua energia amaldiçoada que ele perderia no confronto final contra o Itadori. Então, na minha visão, eu não consigo ver o Sukuna deixando esses dedos para trás
se não for algo de propósito, mas ao mesmo tempo eu não consigo enxergar o Itadori e também o Megumi e a Uraume não percebendo que o Sukuna tinha feito isso, deixado seus dedos para trás, porque por mais que seja difícil identificar a energia amaldiçoada do dedo do Sukuna, quando o dedo está próximo é identificável, você consegue perceber, dá para perceber isso, é falado sobre isso ao longo de todo o mangá. Então fica com esse paradoxo do Sukuna engoliu ou não engoliu? O Sukuna pegou os seus dedos ou não pegou os seus dedos? O que aconteceu com esses dedos que foram regurgitados pelo Rei das Maldições? Mas, meus amigos, tudo muda quando percebemos que o Sukuna acabou fazendo lá no capítulo 263. Ele vomita os dedos e os esmaga. A gente percebe isso, né? Porque o Itadori começa a dar muito dano na alma do Sukuna. Ele vai dando dano atrás de dano, dano atrás de dano. Só que o que o Sukuna percebe não adianta nada. Se eu regurgitar os dedos e voltar e engolir, eu vou restabelecer a base ali para controlar esse corpo, para continuar controlando esse corpo. Então o Sukuna ele faz isso, ele pega ali os dedos, ele acaba regurgitando e depois os engole. Só que tem um detalhe nessa parte. Tem um detalhe nessa parte que pode fazer a diferença do porquê que o Sukuna ainda pode estar vivo. Talvez essa seja uma saída para que o Sukuna tenha forçado a sua fusão com os dedos relacionados ali com o Tengen. Quando ele pega e amassa os seus dedos com Tengen, talvez ele tenha se fundido, talvez ele tenha feito a sua energia amaldiçoada se fundir com a energia amaldiçoada do Tengen, e por isso Yuji, Megumi e Uraume não tenham identificado que o Rei das Maldições pode ainda estar vivo dentro do Tengen. Se o Sukuna fundisse ali sua energia amaldiçoada com o Tengen, talvez isso tenha livrado ele da morte, fazendo ele supostamente renascer, quem sabe da assimilação. Nós não sabemos o que Gege Akutami vai fazer com esses 3 capítulos restantes. Por mais difícil que eu acredite que venha rolar a assimilação ainda, tudo é possível até o mangá acabar. Até vermos o último capítulo, os 3 últimos capítulos, tudo é possível. A assimilação até mesmo pode acontecer da forma mais bizarra possível e gerar uma fusão de Tengen com o Rei das Maldições. Esse quadro, essa mão fechada, esses dedos esmagados, talvez com Tengen não seja à toa. Talvez não seja algo à toa e o que a gente pode esperar sobre um retorno, um possível, um pequeno, uma chance muito pequenina sobre o retorno do Rei das Maldições fundido com Tengen. E aí, o que vocês acham? Sukuna deixou os seus dedos no campo de batalha, ele acabou regurgitando os seus dedos e alguém ali pode encontrar e uma hora ou outra despertar o Rei das Maldições novamente. Ele acabou se fundindo com o Tengen, pegou os seus dedos, regurgitou, amassou ali, fez uma maçaroca com o Tengen, depois mandou pra dentro ali como um X-tudo. Ele engoliu os dedos em off. Tem essa possibilidade ainda de ter engolido os dedos em off, por mais que o Itadori esteja ali perto, ninguém fala, engole ali rapidinho, rapidinho. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários pra gente debater e discutir ainda mais sobre esse assunto. Será que tem chances do Rei das Maldições ainda estar vivo?